Então vamos lá, pessoal, que eu quero fazer aqui um pequeno análise do que a gente viu sobre velocidade. Deixa eu tirar essa aqui. Então nós vamos fazer aqui uma análise, um passo a passo, a análise do comportamento, movimento uniforme entre a aceleração versus velocidade. Bom, nós sabemos o seguinte, nós temos que essa é a trajetória, deixa eu botar aqui a minha esferinha, em movimento. Aqui nós temos a nossa origem no movimento. Aqui numa posição, chamar aqui, né? Vamos tirar aqui. Aqui numa posição 1, aqui a origem, e aqui uma posição 2 qualquer. Então o meu móvel, ou minha partícula, se ela está aqui, ela parte da origem, aqui partiu, aqui a posição inicial dela seria S1, né? Nós consideramos sempre inicial S0, então aqui é uma posição 1, posição 2, uma posição 3, ok? Então quando a velocidade, aqui é a velocidade e nós vamos ter a aceleração. Quando a velocidade ela for maior que zero e a minha aceleração maior que zero, os sinais aqui iguais, que os dois aqui é positivo, positivo, positivo. Esse aqui vai ser um movimento uniforme variado, certo? Então ele é um movimento acelerado. Quando a velocidade e a aceleração são a mesma, né, ele é um movimento acelerado. Esta velocidade que ele se refere não é o V0, é a velocidade em função do tempo, tem de ser maior que zero. Então nós temos a seguinte função, ó, V em função do tempo é o V0 mais AT. A soma das velocidades, se ela deu maior que zero, positiva, e a aceleração é positiva, isso significa que é um movimento acelerado. Agora, se eu tiver um movimento aonde a minha função do tempo, V0 menos AT, menos V0 menos AT, tá? Nesse caso aqui, o V0, como ele é positivo, ele pode estar partindo daqui, ó. Certo? Pode estar partindo daqui. Tranquilo? Ele pode estar partindo daqui. Pode estar partindo daqui? Pode também estar partindo, sem problema nenhum. Mas se ele está indo para a direita, a aceleração e o resultado aqui deu maior que zero, então é acelerado. Agora, aqui eu posso estar negativo e aqui pode estar positivo, mas a resposta final, né, cadê a caneta? O meu V0, VT, ou melhor, minha velocidade em função do tempo,
Não é igual. Não é igual. Deixa eu tirar aqui. For menor que zero e a aceleração, ó, a aceleração é menor que zero, é um movimento uniforme variado, só que acelerado. Aqui, acelerado, sentido da trajetória. Faltou isso aqui. Esse aqui é acelerado, sentido oposto ou contrário, ou inverso à trajetória. Isso aqui significa o seguinte, ó, que o meu móvel, ele está nesse sentido. Então ele está indo para o lado esquerdo, né? O sentido contrário à trajetória. As outras possibilidades, se a velocidade em função do tempo, que é esse resultado aqui, pessoal, se eu descobrir esse valor, ele for ficar maior que zero, ou seja, ele está indo nesse sentido, mas a aceleração é menor que zero. Então, sinais contrários, nós temos uma desaceleração. Aqui é maior, né? Então aqui é o contrário. A velocidade é positiva, então ele está indo nesse sentido. Velocidade indica sentido do movimento. Ela vai sempre me dizer se está vindo ou está indo. A aceleração, ela vai me dizer se ele está acelerado, no sentido da trajetória, nesse sentido aqui, se ele está acelerado nesse sentido, contrário da trajetória, se ele está desacelerando, ou seja, parando, ou se ele está no sentido aqui, ó, desacelerando no sentido da trajetória, então ele está parando em algum momento, aí em algum momento a minha velocidade aqui vai parar, né, está freando. Então isso aqui sinais contrários, um movimento é uma desaceleração, certo? Se aqui é positivo, então o sentido da trajetória. Agora, se a velocidade for menor que zero e a minha aceleração é maior que zero, então vejo sinais contrários. A é uma desaceleração, sentido inverso, contrário. Então aí ele vai estar nesse sentido aqui, ó. Nesse caso, ele está indo para cá, só que a minha aceleração é positiva e minha velocidade em função do tempo é menor que zero. Está indo para o sentido contrário. Estão entendendo? Então esse é o comportamento da velocidade em relação ao tempo. É um movimento uniforme variado, tá? Faltou aqui, variado. Ok? Muito bem. Vamos resolver esse probleminha. É um probleminha bem fácil. E aí a gente vai tentar esclarecer algumas coisas. Então aqui é o meu ponto material. O que é que significa ele ser um ponto material? As dimensões do meu móvel não me interessam. Então eu vou sempre considerar ele um ponto. Então vejam só. Eu quero saber aqui três coisas. Ele está pedindo um gráfico do espaço, então desta função. Ele quer saber qual é o gráfico na função
da posição, qual é o gráfico da velocidade e qual é o gráfico da aceleração. Então eu vou precisar criar aqui 3 gráficos. Ó, então aqui eu vou ter um gráfico, e agora eu vou fazer os outros 2. Copeia. Agora aqui eu vou querer fazer a minha tabela. Eu vou fazer uma tabelinha aqui. Uma tabelinha, vou fazer 3 no mesmo tamanho. Só 2. Agora eu vou fazer a tabelinha aqui. Vamos ver se eu consigo copiar aqui. Não, copiou tudo. Deixa eu ver se ele copia só isso aqui. Não, ele vai copiar tudo só de sacanagem. Agora deu. Copiei esse aqui. E vai copiar esse aqui. Olha que maravilha. Então aqui eu tenho a minha função S. Então aqui, ó, posição em metros em relação ao tempo em segundos. Esse aqui vai ser a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Aqui vai ser a minha aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aqui vai ser o meu tempo por segundo. Então, para mim escrever esse gráfico aqui, eu vou resolver isso aqui. Beleza? Bem provável que eu vá precisar. Então, ele vai dar positivo, ele vai começar 12, vai começar lá em cima para baixo. Então, eu vou até botar um pouquinho aqui para cima. Esse aqui eu vou botar para cima. Esse aqui eu vou botar um pouquinho mais para cima. Esse aqui eu vou acompanhar aquele ali. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou ter aqui, eu vou atribuir o tempo em segundos. Eu tenho a posição em função do tempo, é 12 menos 4t. Eu tenho a posição em metros. Então quando for 0 e aqui for 1, né, qual vai ser a posição? Quando for 0, então, ó, 0 e o tempo é 0. Posição quando o tempo é 0 é 12 menos 4 vezes 0. Então aqui sai fora e fica só 12 metros. E quando o S e o tempo, qual é o valor da posição quando o tempo for 1 segundo? 12 menos 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4, 12 menos 4, 8. Então eu já tenho os 2 pontos. Então olha só, quando a posição, o instante for 0, ele vai estar em 12 metros. Vou botar aqui aproximadamente. Quando ele estiver em 1 segundo, vou botar mais ou menos aqui, ele vai estar em 8 segundos, aproximadamente. Então nós temos o seguinte. Então 8, desculpa, então 8, quando for 8 metros, passou-se 8 segundos. Então nessa posição aqui é o nosso ponto. Então agora, traçando aqui a reta, nós vamos ter o seguinte, aqui é o ponto, ele vai estar aqui. Show? Não mostrei. Tira aqui, aqui ó, 12, passa pelo ponto aqui. Agora é o seguinte, aqui já está traçado o tempo. O valor da velocidade, ele já está dando aqui, ó, que é negativo, menos 4, por isso que ele desceu. Esse aqui é o comportamento da velocidade a cada segundo, certo? A cada segundo, esse é o comportamento. Então esse movimento aqui é retrógrado. Por que é retrógrado? Porque ele está voltando, certo? Então se nós pegarmos aqui
o eixo. Vou dar uma engrossada nesse eixo aqui para aqui. Cadê? Tá aqui. Então, se eu pegar aqui, esse aqui é o nosso eixo. Então, aqui, quando ele estiver na origem, deixa eu ver, quando ele estiver, ele parte de 12, né? Então, ele está partindo de 12. 12 metros. Essa aqui é a posição inicial. E o tempo t0, que é 0 segundos. Então, partiu daqui, ó, 12 metros. Então, ele está indo, só que no sentido negativo. Ó. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Então, a gente vem aqui, pega esse cara aqui, só que agora eu vou ter de baixar a linha aqui, senão vai ficar uma circunferência meio grande. Então, tá aqui, ó. Então, ele está indo nesse sentido. Que velocidade? Então, velocidade em função do tempo, que é menos 4 metros por segundo. Nesse sentido, a velocidade. Ó. Nesse sentido. Alright? Sentido contrário ao movimento. Olha só. Então, quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, então significa que ele está desacelerando. Né? Ele está desacelerando. Em algum momento ele vai parar. Em algum momento ele vai parar. Então, quando ele chega nessa aqui, que é a minha origem, qual vai ser o tempo quando ele chegar na origem? Aqui, ó. Ele retornou, chegou na origem. Qual é o tempo que ele vai chegar? Então, ele vai sair daqui. E quando chegar aqui, qual vai ser esse tempo? Qual vai ser esse tempo? Tirei aqui. Fiz caca aqui, ó. Só estava testando. Não sai mais. Não sai mais. Isso aqui, desconsidera isso aqui, pessoal. Qual vai ser esse tempo? Para mim saber esse tempo, eu tenho que considerar que a posição em função do tempo, ela tem de ser 0 metros. Que é a origem. 0 metros. Então, pegar aquela função, então S em função do tempo igual a 12 menos 4t, quando S em função do tempo for 0, então vai dar 0, 12 menos 4t. Então, menos 4t passa para cá e fica positivo, 12. Então, t vai ser 12 dividido por 4, que vai dar 3 segundos. Então, quando ele atingir aqui 3 segundos, ele vai estar passando pela origem. Beleza? É isso que está acontecendo. Tranquilo? Quando ele passar 3 segundos, então 3 segundos vai estar aqui, ó. 3 segundos. Agora, qual vai ser a velocidade dele? A velocidade dele já está no problema, é menos 4 metros por segundo. Então, nesse ponto aqui, né, vamos considerar dessa forma. Então, nós vamos ter isso aqui. Essa é a velocidade. E qual a aceleração? A aceleração eu vou ter de dar uma aumentadinha no cursor. Essa é a aceleração. Então, nesse caso aqui, a aceleração A é igual a nula, ou seja, 0. A aceleração é 0, então a velocidade é constante. Então, aqui a velocidade é constante. Beleza? Muito bem. Então, a aceleração aqui, a velocidade vai sempre ser constante, até que alguma coisa faça esse cara parar. Né? Aqui está passando e vai a vida toda nesse sentido. Obrigado, pessoal. Então, os próximos exercícios, esses exercícios aqui são de vocês. Tá? Então, façam lá, depois a gente corrige esses exercícios aqui. Ó. Aqui é um exercício que vocês têm de fazer. Esse exercício aqui
vocês também farão. É tudo bem parecidinhos, tá? São tudo parecidinhos, tudo que a gente fez até agora. Nesse caso aqui, ó, eu estou dando o gráfico da velocidade, que foi o mesmo que a gente teve aqui, ó, que é o mesmo gráfico. Nesse caso aqui, ele quer saber, caracteriza um movimento. Quais são as características desse movimento? Ele é um movimento uniforme? Ele é um movimento uniforme retilíneo variável ou um movimento uniforme variável? O que que ele é? Caracterize ele. Qual é a posição desse gráfico aqui? Qual é a função desse gráfico aqui? Mostre para mim como é que vocês vão encontrar essa função aqui, ó, desse gráfico. A velocidade que vocês têm que descobrir a posição inicial desse gráfico e qual é a posição final, é o que eu quero saber, né? Então eu só tenho que descobrir esse cara aqui. Já tem esse aqui. E como é que tu faz para descobrir isso aqui? É bem fácil, tá? É bem fácil. Tenta achar esse valor. Muito bem. Esse aqui é de vocês também. Deixa eu ajeitar aqui. Esse aqui é de vocês também. Tá? Então aqui eu dou duas funções. Eu quero que vocês façam graficamente a função do espaço e da velocidade. Ó. Então do espaço e da velocidade. Eu quero saber de cada função. Alright? Muito bem. Tem outro próximo? Tem. Nos gráficos seguintes, calcule a velocidade escalar do móvel. Então, desse aqui, eu quero que vocês tirem a função. Tá? Eu vou até fazer um aqui, rapidinho para vocês. Ó. Como é que eu tiro a função desse aqui? Os outros, vocês que farão. Tá? Os outros é vocês que farão. Certo? Ó, nesse trecho aqui, ó, de 0 até 4 segundos, ele está parado, a velocidade aqui é 0. Tu pode calcular aqui a velocidade média, se tu quiseres. Né? Então pesquise para ver isso aqui. Tem mais alguma coisa? Tem. Aí tem esse gráfico aqui, para vocês também resolverem. Ó. Então aqui ele é um trechinho que ele está parado, ó. Aqui ele começa a acelerar, aqui ele começa a velocidade, aqui diminui a velocidade. Tem mais esse aqui. Tem mais algum? Não, só esses aqui. Show? É esse aqui que eu ia fazer, né? É esse? É. Então esse aqui, ó. Como é que vocês tiram a função aqui, ó? Bem tranquilo, bem de boa. Olha só. Qual é a posição inicial? Antes de mais nada, para mim ter uma função da posição é t igual a S0 mais VT. Então, qual é o valor do S0 no gráfico? Já está dando aqui, ó, aonde a reta toca no eixo da posição. Esse é o meu S0. Então, é 20 metros. Qual é a velocidade desse gráfico? Aí, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? S menos S0, T. T menos T0. Quem é o S? O S é 0. Vamos pegar de 0 a 2. O S é 0. Quando tiver 2 aqui é 0. Então o S é 0. Quem é o S0? É 20. Quem é o instante final? 2. Menos 0. Então vai ficar 20 menos 20 sobre 2, que vai dar menos 10 metros. Então essa é por segundo. Esta é a velocidade desse trecho. Veja que ele está para baixo. Então, por isso que é o negativo. Então, a minha posição em função do tempo é menos 20. Opa, é menos 20, né? Menos 20, menos 10 metros. Não precisa pôr tempo. Então, menos 20, menos 10 aqui. Agora, esse aqui é dado em metro. Beleza? Essa aí é a nossa função. Ok? Qual é a aceleração aqui? A aceleração aqui é igual a nula, ou zero. Qual é a velocidade?
em função do tempo, menos 10 metros por segundo. Está aqui todos os dados. Então faça isso nos outros também. Então aqui eu já mostrei, vocês podem seguir o vídeo ali e ver as outras questões. Fechou? Até mais, obrigado.